recentemente, um delegado que investiga casos de intolerância religiosa, ele acabou baleando um seguidor de uma igreja que tem como lema Bíblia sim, Constituição não. Em que medida devemos nos preocupar com uma possível onda de desobediência civil em nome da religião? Eu creio que não há um ambiente nesse sentido. Inclusive esse lema realmente não é difundido, né? Pode ser algum caso muito isolado. Mas não tem dúvida que não podemos admitir isso de Bíblia sem Constituição não. Se se lê a Bíblia, por exemplo, pega a Carta aos Romanos de São Paulo, tem um capítulo inteiro sobre a obediência às autoridades civis. Expressamente. Então, inclusive, chega a dizer, São Paulo coloca um princípio bem claro. Você está vivendo dentro de uma sociedade civil, usufruindo dos serviços da sociedade civil, da proteção, etc. Então, você não pode, ao mesmo tempo que usufrui, rejeitar. É uma contradição. Então, por isso eu digo, enfim, e até, por São Paulo coloca como ideal o cristão também obedecendo às leis civis, desde que sejam justas, claro. Se me encontro com uma lei discriminatória, eu vou tentar modificá-la, mas a partir do interior da própria sociedade e com as armas normais de qualquer cidadão, não por ser eu de uma religião ou de outra. Sim. Aí é uma dimensão política, eu vou votar naquele que me garanta que haverá uma legislação mais justa. Sim. Um candidato ao governo do Rio, ele tem enviado cartas aos eleitores pedindo votos e orações. A senhora considera isso uma estratégia legítima? Olha, do ponto de vista jurídico, nada impede. Do ponto de vista legal, isso não é impedimento, né? Desse ponto de vista, absolutamente. Então, assim, com relação ao fato do delegado Henrique Pessoa, é lamentável que isso tenha acontecido. Esse fato corrobora o que a gente vem pesquisando, o nosso grupo de pesquisa na UF vem colocando. As etnografias produzidas no NUFEP, que é o Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas da UF, com relação às demandas de direito dos religiosos da Umbanda e do Candomblé, na justiça, no sistema de justiça criminal, no sistema de mediação de conflitos e na polícia civil, demonstra que o aparato de garantia de direitos, ele não está preparado e não dá conta dessa demanda por garantia de direitos de liberdade de expressão de crença. A justiça criminal, o sistema de justiça criminal, os operadores de direito, as polícias não estão aptas, neste momento, a lidar com os conflitos religiosos que existem no Rio de Janeiro. Principalmente quando a gente percebe o seguinte, o delegado Henrique Pessoa, e eu o conheço porque faço pesquisas, né, e dentro das minhas pesquisas, dentro do nosso grupo de pesquisa, ele é sempre muito acessado, porque é ele que ajuda a orientar os casos, é um delegado de primeira classe, com uma vida profissional imaculada, né, e um servidor público, muito considerado, inclusive. Este homem, esse cidadão, ele foi preparado pelo Estado para lidar de forma racional com conflitos, né, e lidar de forma racional quando, por exemplo, ele está sendo perseguido ou tendo que trocar tiros em serviço. Ele precisa ter essa estrutura. Ele é treinado pelo Estado para isso. Ele estava já há quase 5 anos processando e pedindo providências à justiça em relação à perseguição perpetrada por esse grupo, que a gente não pode chamar de religioso, né? A gente pode chamar de milícia, a gente pode chamar de fundamentalista, a gente pode chamar de neofascista. Estavam perseguindo ele nas redes sociais. Não, e um grupo que prega Bíblia sim, Constituição não é um grupo religioso, gente. Eu acho que a gente tem que começar a pensar assim, qual é a demarcação legal
entre liberdade de expressão religiosa, liberdade religiosa, o que pode, quais são os limites disso. Porque um grupo que prega a Bíblia sim, Constituição não é um grupo religioso, não pode ser tratado como um grupo religioso. Né? Então a gente precisa, e isso faz parte inclusive dos profissionais de comunicação. Eu acredito que hoje a grande pauta dos profissionais de comunicação, dos jornalistas, não só do que estão em formação, mas dos que já estão atuando com a grande imprensa e também com a mídia alternativa, é exatamente propor um debate até que o que é efetivamente liberdade de expressão, a demarcação legal disso e a demarcação legal de liberdade religiosa. Porque a liberdade religiosa, ela não pode ser fundamentalista. Né? A liberdade religiosa não pode garantir que um cidadão se utilize dos meios de comunicação para defender que a Constituição brasileira não seja respeitada. Bom, isso não é, eu não diria que isso é fundamentalismo. Isso é um caso bem típico, porque temos que ter um pouquinho de cuidado quando falamos de fundamentalismo. O que queremos dizer? O fundamentalismo começou inicialmente com um movimento no início do século XX de protestantes norte-americanos que publicaram uma série de pequenos folhetos chamados The Fundamentals, ou seja, as coisas fundamentais no cristianismo. Mas tomaram então uma atitude de interpretação literal da Bíblia. Então o fundamentalismo acabou sendo identificado com essa visão estreita, literal, né, dos livros sagrados. Não significa necessariamente então uma rejeição da ordem política. Isso era mais típico talvez das testemunhas de Jeová, que não são propriamente protestantes, é um outro movimento bem diferente, né? Então, nesse ponto, o fundamentalismo deve ser rejeitado se o identificamos com movimentos violentos, movimentos exclusivos. Agora, se é uma questão de convicção puramente religiosa, de defender uma interpretação literal da Bíblia, eu vou discordar, mas eu não vou condenar. Eu vou deixar que ele viva, né, de acordo com as suas convicções. Mas essas convicções têm que ser compatíveis com uma convivência cidadã. Isso é fundamental. E nesse sentido, é claro, a própria Constituição diz que existe a liberdade religiosa dentro dos limites da ordem do bem público.